Olha só, abrir um negócio é um sonho para muita gente, não é? E esse deve ser um dos motivos do aumento do modelo de franquias para quem quer empreender com mais segurança. Sem dúvida. Outro movimento que vem ganhando força são as chamadas microfranquias. Modelos com investimento inicial menor e operação mais enxuta, sabe? Mas vale lembrar que antes de investir é fundamental analisar o perfil do empreendedor e entender as regras da rede e avaliar se o modelo realmente combina com seus objetivos financeiros e profissionais. Para nos explicar como funciona tudo isso e o que a gente deve observar antes de investir, a gente conversa agora com a planejadora financeira Ana Cláudia Viana. Aninha, seja bem-vinda, boa tarde! Neste feriado com a gente. Obrigada! Olá, Tudo bom? Seja bem-vinda! Estar aqui com vocês. Por favor, Obrigada. Aninha, quando a gente fala de franquias, eu acho que as pessoas já pensam assim, é como se a gente tivesse uma casinha já fechada do empreendimento. É mais ou menos isso? A franquia é um modelo de negócios que já foi testado, validado e ela vem realmente com uma certa limitação, né? Justamente por causa do processo todo adquirido para ele ter sucesso e o franqueador poder vender essas franquias, né? Mas e como você estava falando, é importantíssimo conhecer o perfil comportamental para saber se eu sou um perfil mais arrojado, que desejo mais liberdade de arriscar. Aí, nesse caso, a franquia já não é tão indicada, porque ela vai realmente restringir ali no modelo de negócios dela, né? Mas se eu venho aqui com uma certa dificuldade, nunca trabalhei com empresa, era funcionário, quero investir o meu dinheiro numa franquia, aí sim pode ser uma boa sacada. Eu, quando penso em franquia, logo já falo na segurança, já fica na minha cabeça assim, é melhor eu colocar o meu dinheiro em algo que já está concretizado do que iniciar algo do zero. É uma mentalidade realmente que faz sentido, porque é um negócio que às vezes as pessoas já conhecem, é mais fácil de ter uma aderência numa cidade. Isso, não tenha dúvida, né? O modelo de franquia, ele já foi testado, ele já foi para o mercado, já foi corrigido aquilo que não foi recebido pelo público. Então, ele transmite essa certa segurança, sim. Isso é fato você entender. Só que, às vezes, na inovação, em trazer algo diferente, a franquia ela não vai acompanhar esse desejo, né? Então, quando se fala em segurança, sim, ela atende esse quesito, ela vai te trazer essa segurança. Então, por exemplo, quando você vai começar o seu negócio do zero, você tem que ser marketing, financeiro, administrativo, comercial, jurídico, contábil, né? Decorador. Logística, né? Tudo. Você tem que pensar em tudo. Você vai ter que pensar na sua logomarca, você vai ter que pensar no desenvolvimento do seu produto. Então, é muitas coisas para serem observadas e levadas em consideração no início de um negócio. E a franquia não, né? Ela já passou por todo esse processo e também temos várias opções de negócios, né? Então, assim, desde o fast food, a beleza, a saúde, né? Então, eu posso transitar em todas as áreas, né? Eu tenho franquias aí de todas as áreas, né? As micro franquias, como vocês citaram, que requer pouco investimento, uma pessoa só consegue trabalhar, então, às vezes, ela é mais acessível. Tudo isso precisa ser analisado. Primeira coisa, você. O que você gosta? O que você faz bem, né? E que área que te chama mais atenção? Não ficar muito apegado na rentabilidade. O que me dá mais dinheiro? O que dá mais dinheiro sempre é aquilo que você faz com amor e prazer, né? Ou só perdendo para um ilícito, porque o ilícito bate recordes de ganho, mas isso não é a proposta. Então, o que você gosta mais de fazer é aquilo que você vai ter ganhos no seu dia a dia, você vai aprender com seus clientes, você vai trocar, né? Isso é o retorno, não só pensando no material, mas pensando no desenvolvimento profissional e tudo mais.
A franquia, ela tem, de repente isso acontece, deles já fazerem essa pesquisa, porque às vezes você gosta muito de uma marca, tá? Uma marca de cosméticos e fala, eu gostaria de colocar na minha cidade. Só que nem sempre a minha cidade também vai receber aquela franquia de acordo com uma cidade que eu vi, que eu já fui, por exemplo. Eles trazem essa pesquisa ou isso é algo que a gente deve fazer quando vai buscar uma franquia, por exemplo, será que o público da cidade aceitaria? Falta isso na cidade? Como que isso funciona? Ou é a gente ou é a franquia que traz isso? A maioria das marcas tem esse estudo para a demanda de público-alvo, né? Então eu vou, dentro de uma região, dividir, por exemplo, o estado de São Paulo, norte, sul, leste, oeste, interior, capital. Então eu faço essa fatia daquele mercado e analiso as potências, né? Então espera-se das franqueadoras que ela já entregue esse tipo de estudo. Mas se caso é uma franqueadora nova que não lhe oferece esse tipo de informação, aí cabe você mesmo fazer essa pesquisa. O Sebrae é um órgão que ajuda muito o empresário, o pequeno empreendedor. Tem muita orientação gratuita, cursinhos bem baratos, que também dá para o empreendedor ter um norte, para ele não ficar tão inseguro na tomada de decisão. E franquia, é possível crescer daqui até o céu? Ou tem um limite? A pessoa que tem ali uma franquia de comida, de doces, ela tem essa possibilidade de crescer muito ou chega naquele limite de faturamento e daí não tem como expandir o negócio? Ou então uma possibilidade ali de falar, olha, a partir daqui eu não consigo mais te oferecer insumos e você não vai conseguir crescer mais. Ou não, você pode crescer, crescer, crescer. Sim, você pode crescer, mas aí a gente volta na questão anterior, que é a demanda, a análise, né? Então, por exemplo, se eu comprar uma franquia que tem já um estudo ali só de uma cidade específica, onde eu já tenho outro franqueado na minha cidade vizinha, eu já não tenho essa capacidade de expansão regional, eu vou ter que investir em outros lugares, né? Mas sim, e também é possível que depois você tenha até um interesse por outro tipo de franquia. Então, por exemplo, de doces, aí depois você abre uma de chocolates, aí depois você... Mas ligado, né? Então, sim, o céu é o limite quando a gente fala de negócios, né? A questão que o investidor, o empreendedor precisa ficar muito atento ao adquirir uma franquia são as taxas, né? As taxas, as coisas que são obrigatórias a adquirir da franqueadora. Então, por exemplo, sistema educacional, franquias de sistema educacional. Geralmente, o franqueador vai fornecer o material didático. Então, aquele empreendedor, ele não tem como baratear esse custo. Ele vai comprar direto desta empresa. Então, ele começa a ficar amarrado. Por exemplo, quantidade mínima de material, quantidade mínima, por exemplo, para comprar a franquia é R$30 mil. Porém, para você montar a franquia com todo o material que você precisa, você vai precisar fazer uma compra aqui com a gente de R$125 mil, né? Então, assim, aí a propaganda pode ser a minha franquia barata, porém, para que eu coloque a operação, vai ser necessário um investimento maior em produtos. Isso vale para estética, né? Franquias que são ligadas à estética, que os produtos corporais utilizados são comprados por essa franqueadora, né? As educacionais, apostila, método de ensino, tudo isso também está vinculado, é uma compra vinculada, né? E as taxas sobre o lucro, os chamados royalties, né? Que tem toda essa segurança, mas a segurança, a validação, ela vem com custo, né? E tá tudo certo. O franqueador precisa comprar essas taxas, o franqueador precisa ter o royalties dele, porque é o negócio do franqueador, né? Mas o franqueado, ele precisa ter essa clareza nas informações. Outra coisa que é a questão de não encerramento do contrato, por exemplo, 24 meses, algo que seja obrigatório, né?
eu preciso ter um contrato de 24 meses para depois encerrar esse contrato, senão eu terei multas. Tipo um contrato de aluguel. Tipo contrato de aluguel. Isso, né, o reajuste dos royalties, então às vezes é por faixa. Então se você fatura até faturamento bruto, se você fatura até 100 mil reais, você vai ter 1%. Se faturar 200 mil, você vai ter 2,5%. Então, tudo isso são coisas importantíssimas para serem analisadas antes de você investir o seu dinheirinho em qualquer tipo de franquia. Né? O modelo delas é validado, serviu para elas, mas isso serve para mim neste momento com o capital que eu tenho, né? Lembrando, a maior taxa de mortalidade das empresas brasileiras é até 24 meses. Então, a gente precisa, nesses 24 meses, ter um planejamento financeiro para aguentar esse período. Boa. A gente tem um depoimento aqui, e aí depois eu vou fazer esse adendo de que muita gente sonha que a sua marca seja realmente a franquia. Vamos dar uma olhadinha. Fala galera, eu sou Caíto Maia, fundador da Chili Beans, e gostaria de falar um pouco assim. Eu comecei vendendo óculos numa feira, e aí eu comecei a vender óculos no atacado, com margem baixa, e eu não tinha uma marca. Num determinado momento eu criei uma marca chamada Chili Beans, e a gente começou a ir para o varejo. Mas o que aconteceu? O grande sacada foi que a gente percebeu que existia uma oportunidade de crescer rápido via franquia. E a gente começou a construir franquia no Brasil inteiro, relacionamento. Foi assim que a gente conseguiu colocar mais de 1000 lojas no Brasil, expandindo via franquia, que é o que a gente acredita. O Brasil é muito preparado para isso, o consumidor já entendeu. Então, para a gente resumir, a nossa história foi o momento que teve uma oportunidade das pessoas, uma demanda de franquia, né? Isso há 20 anos atrás, e a gente começou a expandir com pessoas que amavam a marca e defendiam a marca até mais forte do que a gente no Brasil inteiro, para ter sotaque pelo Brasil. Foi assim que a gente construiu o Brasil, Chili Beans com franquia. Isso é muito legal. Eu acho que isso é um sonho, né? Você, de repente, ter uma ideia, ter a sua marca e as pessoas quererem ter você em todos os lugares. Eu acho que acaba sendo uma boa ideia de investimento para quem deseja ser uma franquia, porque o franqueado vai ter que pensar exatamente nisso. Eu penso em franquia igual banco, de metas, porque tem um aluguelzinho que você tem que pagar ali, né? Então, você tem que cumprir. Às vezes, o seu lucro para você mesmo vai ser quase nada, porque você tem que pagar por isso por um bom tempo. É mais ou menos isso que funciona, né? Que é o que você estava falando das taxas. Isso mesmo. E um relato que ele traz aqui, que é assim, né? A diferença dos mundos. Então, o empresário, ele quer um colaborador, ele quer um funcionário que tenha visão de negócio de dono, que cuide, que defenda a marca dele como dono. Né? E muitas vezes o empresário se frustra porque o colaborador quer ser colaborador, ele tem a visão de colaborador, né? E tá tudo bem, tá certo. Agora, quando a gente joga isso para o franqueado, ele investiu capital, então ele é sócio, ele participa ali, né? Ele acredita no negócio, então ele, antes de colocar o dinheirinho dele, ele teve uma paixão pelo negócio. Então ele vem trabalhando com a visão de donos em vários lugares onde os colaboradores não atingiriam. Então, assim, é realmente um negócio fantástico, tanto você ser franqueado quanto você ser franqueador. Tendo planejamento, né? Sabendo exatamente aonde você vai colocar o seu sonho e o seu dinheiro, tudo é possível. Exatamente. Isso Seja mesmo. sempre bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Foi esclarecedor, porque às vezes a gente tem uma ideia, né? E é bom você pensar sempre em tudo. Planejar, como diz a Aninha, sorrindo para você. Planeje. Parece fácil, vai planejando, mas a gente vai te ajudando também. Exatamente. Seja sempre bem-vinda, obrigada. Um ótimo pelo convite. Feriado para você, um restinho de feriado. Para vocês também. Abi, agora a gente vai para o nosso rapidão intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre canetas emagrecedoras e a nutrição aliada, né? Porque não adianta nada você emagrecer e não comer direito. Se as pessoas tiverem dúvida, o que elas fazem? Já manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 12 99605 7731.